Que você possa achar o seu lugarzinho e a gente dá início ao nosso culto. Novamente, muito bom dia a todos. Muito bom poder estar aqui como igreja para louvar o nome do nosso Deus nessa manhã. Convido você a ficar de pé no seu lugar nesse momento. E quero te convidar a cantar do amor de Deus com a gente. Que você possa expressar a sua voz nessa manhã em adoração ao nosso Deus. Amém? Que a gente possa juntos louvar o nome dele nesse momento. Eu vou fazer uma breve oração e a gente começa a louvar. Amém? Deus, obrigado pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Deus, obrigado por essa manhã de sol. Que eu possa receber essa adoração, Deus, nessa manhã. Nos abençoa, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Eu cantarei. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor.
tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Amém. Vamos cantar aquele exaltado agora, igreja. Ele é exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é
exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Amém, Jesus. O Senhor é exaltado aqui, Deus. Recebe a nossa adoração nessa manhã. Nos abençoa com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, a igreja. Bom dia, Igreja Nova Aliança, graça e paz seja com cada um de vocês nesta manhã. Hoje confesso que achei que ia sair uns modão de viola aqui, mas foi um louvor bem abençoado. Glória a Deus. E abençoado também é quando nós temos os nossos visitantes participando em nosso meio. Sempre nos alegramos quando temos visitantes. E se esse é o seu caso, se você nos visita hoje pela primeira vez no culto da Nova Aliança, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar, apenas para que nós possamos identificar você e te dar um presente da igreja. Temos alguém? Temos uma moça lá atrás, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Temos mais alguém? Ok, então já chega aí o seu presentinho, obrigado pela sua visita. Que essa manhã seja um tempo especial para você. Você pode assentar, obrigado. E que Deus abençoe muito a sua vida nesta manhã. Alguns avisos dentro da nossa vida de igreja que são importantes para nós. O primeiro deles é hoje à noite, no nosso culto das 19 horas, todos estão convidados. Teremos a presença do nosso querido pastor Tiago Abdala e sua esposa. Eles estão aqui nesta manhã, inclusive ali no fundo. Obrigado pela presença de vocês. Eles vieram ontem para participar, da Escola de Pais, dos pais de juniores, e hoje à noite, então, ele estará trazendo a palavra no nosso culto das 19, e você está convidado a participar, então, desse culto. Durante a semana, dentro também da nossa vida de igreja, terça-feira nós temos a reunião das mulheres às 19h30, reunião à noite. Lembrando que essa é a última reunião do semestre e vai ser uma noite missionária. Então, você, mulher, está convidada a participar, não deixe de participar por motivo de, puxa, eu preciso passar num lugar antes, vem direto, depois tem um lanche e vai ser um tempo muito especial. E também, já no horário do início da reunião das mulheres, às 19h30, inclusive vai ser iniciado na reunião das mulheres, começamos o nosso relógio de oração pela conferência missionária. Estaremos orando 24 horas de terça para quarta-feira pela nossa conferência missionária. Começamos às 19h30 na terça-feira e terminaremos às 19h30 na quarta-feira com a nossa reunião de oração aqui presencial. Você pode, então, dar ao final o seu nome para o André, ele vai estar lá na recepção, para você ver um horário ali que se adequa a você. Inclusive, se você quiser, se o seu horário permitir, se for entre um horário aí a partir de 19h30 de terça-feira até umas 22 horas e depois no outro dia a partir das 9 da manhã até também às 22 horas, você pode vir e orar na nossa sala de oração que nós temos aqui no fundo atrás aqui do lugar onde nós temos o nosso café à noite. Então você pode inclusive vir e orar aqui na sala de oração, mas mesmo que você não
venha na terça-feira, você pode, durante toda a semana, até o final da conferência, você pode vir e orar um tempo ali na nossa sala de oração que está localizado aqui atrás. Além, então, da nossa reunião de oração na quarta-feira, sexta-feira, começamos a nossa conferência missionária. Eu estava até sentado ali lembrando, né, quando nós começamos o Save the Date, parece assim que foi há poucos dias atrás, passou muito rápido, e sexta-feira já estamos então iniciando a nossa conferência. A programação está sendo projetada aí, então começamos às 19h30 da sexta-feira, lembrando que teremos então a nossa conferência à noite, depois temos um lanche reforçado, então se você precisa na sexta-feira sair direto do trabalho, não precisa parar em nenhum lugar, depois temos o nosso tradicional cafezinho, só que um pouco mais reforçado. No sábado teremos então os nossos 2 workshops acontecendo à tarde. O primeiro deles é Evangelismo e Storytelling com o Ministério História com Graça, que é o ministério dos nossos irmãos Aldo e Adoro. Eles estarão, então, nos falando um pouco sobre o ministério, sobre como contar histórias e evangelizar ao mesmo tempo em que você conta histórias. E depois, o segundo seminário é Fui Estrangeiro e Vocês Me Acolheram, com o Ministério Pluripovos, através do nosso irmão e parceiro, pastor Igor Shimura. Ele estará, então, também nesse seminário nos abençoando. E aí, terminando o seminário, temos o nosso lanche de intervalo, para que ninguém precisa também voltar para casa para ir comer alguma coisa e voltar. Teremos o nosso lanche, então, e depois, às 19 horas, voltamos para o nosso culto da noite. Aí, domingo de manhã, temos o nosso culto a partir das 10, também da conferência missionária, e encerramos às 19 horas no nosso culto da noite. Tivemos, então, por necessidade, uma mudança do nosso preletor. O nosso preletor agora é o pastor Amaury Vassão. Ele é missionário também da MEAP, ele também foi um dos idealizadores e quem trouxe a Missão Pioneiros aqui para o Brasil. Ele é um dos instrutores do Movimento Perspectivas, ele também é ordenado pastor pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e é também um homem de Deus, e ele estará, então, nos trazendo a palavra nesses 3 dias de conferência. Lembrando que nós temos aquele compromisso que já assumimos um tempo atrás de orar pelo preletor. Oramos, né, e você pode continuar, inclusive, orando pelo pastor Márcio Garcia, pela sua família, e também, agora, inclua nas suas orações o pastor Amaury, pedindo que o Senhor possa também usar a vida dele nesse tempo para trazer a mensagem do coração do Senhor para as nossas vidas. Dentro dessas programações, o culto de sexta à noite, o culto de sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, também estará acontecendo a nossa conferência missionária infantil, que inclui, então, desde os bebês até crianças de 8 anos, e depois teremos a nossa conferência missionária para juniores, de 9 a 12. Então, você pode vir, trazer o seu filho, que durante as plenárias que estarão acontecendo, teremos a conferência missionária, e também vai ser um tempo muito especial para as nossas crianças e juniores. Então, não deixe de participar pensando assim, com quem vou deixar meu filho? Você vem, deixa o seu filho aqui na conferência, participa lá, e ele vai estar sendo também instruído, e muito abençoado e encorajado aqui no tempo de conferência missionária. Também uma coisa que é importante para essa semana é a nossa preparação para o nosso compromisso de oferta missionária de fé. Nós já temos falado isso há alguns domingos, de que agora, na conferência missionária, nós renovamos o nosso compromisso de oferta missionária por mais 13 meses. E a ideia é, como a nossa conferência está sendo já no período mais tardio, normalmente ela é abril, início de maio, nós não teremos muito tempo para esperar a resposta de toda a igreja em relação ao seu compromisso. Então, você pode essa semana ainda tirar um tempo de oração ao Senhor, perguntando a Deus como você pode se envolver, com quanto você pode se envolver no seu compromisso de oferta missionária de fé, para que nós possamos então ter o nosso orçamento missionário para esse período de 2023 e 2024. Lembra que as nossas parcerias, elas são então abençoadas pela nossa oferta missionária, o nosso compromisso de igreja. A oferta missionária de fé, você não vai tirar do seu dízimo, você não vai tirar da sua oferta regular, é um compromisso de fé diante do Senhor, que você então
vai orar esta semana e perguntar ao Senhor como você pode se envolver no nosso compromisso para com os missionários. Nós já mostramos há alguns domingos que são inclusive 2 caixas separados, 2 contas separadas, para que você tenha a segurança e a certeza de que o seu dízimo é aplicado na igreja local e a sua oferta missionária de fé, ela é aplicada única e exclusivamente no Ministério de Missões, nas nossas parcerias missionárias. Então, precisamos também nessa semana buscar ao Senhor e perguntar a Ele como podemos nos envolver com a nossa oferta missionária de fé. Mas também há a oportunidade de você se envolver na conferência missionária ainda, e uma das necessidades que nós temos e precisamos de voluntários é para a recepção. Então, porventura, você pode vir na sexta-feira e ser um voluntário na recepção de sexta, na recepção de sábado, na recepção aqui domingo de manhã ou domingo à noite. Se você pode, em algum desses períodos, ser um voluntário para a nossa recepção, ao final do culto, você pode procurar tanto o pessoal da recepção, como também procurar o Tiago, e ele vai já anotar o seu nome ali, e você vai receber todas as instruções para isso. E agora, um último aviso relacionado já ao nosso dia a dia de domingo de manhã, é que a EBD também está precisando de voluntários para serem professores nos cultos da manhã. Então, se você pode, num domingo de manhã, você às vezes pensa, mas eu não tenho filho. Você não precisa ter filho para ser um professor da EBD. Às vezes você pode pensar também, não tenho muito trato com criança. O importante é você meditar, você estudar a lição, você orar ao Senhor, e Deus vai te dar graça nesse tempo para que você possa também abençoar a vida das crianças. E é uma escala que não necessariamente vai ser todo domingo. Às vezes é um domingo e passam 5, 6 domingos, você cai na escala de novo. Então fique tranquilo, que você não vai perder nada em relação ao sentido de não vou mais participar dos cultos da manhã. Não, você ainda continua participando. E com o diferencial que você estará abençoando também a vida de muitas crianças. Então é isso. Esses são os nossos avisos pela manhã. E agora nós vamos adorar ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Se você está nos visitando, não se constrange, esse é um privilégio nosso como igreja, a não ser que você o queira fazer. Mas nós que somos da casa, então, temos agora essa oportunidade de adorar ao Senhor através das nossas ofertas. Junto com a oração das ofertas, nós também iremos orar ainda pelos nossos enfermos. Uma atualização que nós temos, esta semana inclusive foi aniversário do Dr. Danielson, nosso querido irmão, e a notícia que temos é que ele está reagindo a algumas dores, alguns impulsos que acontecem. Então ele reage, ele até abre o olho muitas vezes, mas ele ainda não despertou. Mas esta semana, como o quadro dele tem melhorado bastante, então é bem provável que ele vá para casa, e aí assim, ainda oramos que é necessário que ele acorde. E continuamos orando também pelos nossos queridos, pastor, nossa, agora me fugiu, Nelson, meu Deus do céu, pastor Nelson, oramos também pela nossa irmã Gabriele, oramos também por eles e pela escola dominical. Senhor, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelas ofertas, dízimos que nós podemos devolver ao Senhor, porque o Senhor é quem tem nos dado e sido fiel para conosco. Oramos também para que tenhamos, ó Deus, como igreja, a fidelidade em aplicar esses recursos em tudo aquilo que glorifica e honra o nome do Senhor, e para que o teu nome seja glorificado aonde estamos e até os confins da terra.
Oramos, ó Deus, também pelo nosso querido irmão Dr. Danielson. Obrigado, ó Deus, porque ele já tem reagido a muitos impulsos e coisas que têm acontecido ao seu redor. Mas, Deus, o Senhor sabe que ainda é necessário que ele acorde, e pedimos a tua intervenção em relação a isso. Que nessa ida dele para casa, que ele apresente uma melhora também e que haja, ó Deus, a possibilidade desse cuidado dele em casa. Lembramos do nosso querido pastor Nelson, pedindo que o Senhor também continue ajudando ele nesse tratamento, que ele possa se sentir fortalecido e encorajado a cada dia, que ele possa ter uma mudança de mente à medida em que os dias se seguem. Cuida e fortalece a vida dele. Lembramos da nossa irmã Gabriele, pedindo que o Senhor também alivie as dores dela e também fortaleça o seu sistema imunológico. Pai, e que o Senhor seja com ela. Lembramos da Arlete também, lembramos do Norval, pedindo que o Senhor também cuide deles, ó Deus, e que nesse processo de não só descoberta o que se tem, mas também no tratamento, que o Senhor possa dar graça e encorajamento a eles nesse tempo. Deus, oramos pela escola dominical, pedindo que o Senhor abençoe os alunos e os professores, e oramos também por nós, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã. Oramos pelo pastor Juba, pedindo que o Senhor o abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações através da vida dele, que o Senhor o use graciosamente nesta manhã, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, escola dominical, professores, alunos podem seguir para suas salas. Se você precisa levar alguém, volta rapidinho. E querido pastor Juba, que Deus te abençoe nesta manhã e te use. Bom dia, igreja. Bom estar com vocês para esse culto da manhã. Queria que você agora fizesse um esforço comigo assim, ó. Respira fundo, se acalma para me acalmar também. E juntos a gente seguir no estudo da Palavra de Deus em Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Você pode abrir aí sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Com a palavra de Deus em nossas mãos, a gente vai orar a Deus, pedindo que Ele nos abençoe nesse tempo, pelo Seu Santo Espírito, nos ilumine na compreensão da palavra e que também trabalhe em nossas vidas para a gente ser transformado segundo essa palavra. Ore comigo e ore pedindo isso a Deus, fazendo a sua oração a Ele, dizendo: Deus, eu vim até aqui para Te ouvir, para ter Tua voz tocando no meu coração, ter o Santo Espírito guiando minha vida. Fale comigo, Deus, transforma o meu coração. Essa é a oração que você pode fazer. Ora em silêncio um pouquinho. Eu oro junto por todos nós. Deus, eu te agradeço por essa manhã, em que teu povo pode se reunir ao redor da tua palavra, para ser por ti instruído, Deus. Obrigado porque o Senhor fala conosco, e o teu falar conosco é transformador, Deus. Quando tua voz toca o nosso coração, nos chama a vida, nos chama a transformação, nos chama a vivermos na Tua luz. E eu peço, Santo Espírito, chama a nossa vida a ser parecida com a Tua, Cristo. Transforma os nossos corações, para que não só a gente tenha a Ti, Jesus, como um modelo a ser seguido, mas a gente tenha a Ti como um desejo profundo do nosso coração, de sermos iguais a Ti. Produz isso nos nossos corações, por meio da Tua palavra, do ensino, da instrução das Escrituras, e me dá, Deus, as Tuas palavras. Me guia, Deus, a instruir Teu povo com fidelidade, para que a gente saia daqui tendo a certeza que o bom Deus falou conosco nessa manhã. A gente pede assim, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Se eu te perguntar,
qual é a maior influência da tua vida hoje? O que mais tem conduzido as decisões, as escolhas que você tem feito, as prioridades que você tem colocado na sua vida? Como você elencaria essas coisas? Como que você faria uma listinha? Olha, isso aqui são as coisas que têm condicionado a minha vida, determinado os rumos que eu sigo. O que você colocaria nessa categoria? Muitas coisas a gente pode colocar aí, né? Você pode estar tomando decisões por conta da sua carreira, você pode estar tomando decisões, escolhas por conta da sua família, por circunstâncias estranhas ou difíceis que atingiram a sua vida. Você vai conseguir olhar para alguma coisa que você tem vivido atualmente, dizendo, cara, isso aqui tem sido das coisas principais a me guiar, a me moldar, a fazer com que eu tome algumas direções. Mas se você olhar só para isso, só para a parte externa, só as coisas que acontecem ao seu redor, você está deixando de enxergar talvez aquilo que seja mais importante sobre o que molda a sua vida. Porque a Bíblia nos ensina que o que mais molda a nossa vida não está ao nosso redor, mas está dentro de nós. E a Bíblia vai chamar isso de tesouros. É aquilo que consideramos precioso. E aquilo que você considera de fato precioso é que vai moldar as suas decisões nas circunstâncias. Porque você sabe muito bem que pessoas podem estar vivendo situações muito parecidas com as suas. E por que elas tomam decisões diferentes? Por que elas fazem escolhas diferentes? Por que a vida dela tem sido impactada diferente com coisas tão parecidas? Porque há no coração delas e no seu coração, talvez coisas que a gente chame de preciosas, que são diferentes. Se você assistiu a trilogia do Senhor dos Anéis, você conheceu esse personagem aqui. O nome dele é Sméagol. E o Sméagol é um hobbit, um dos personagens dos baixinhos do filme ali. E o Sméagol, ele tem contato no filme do Hobbit com esse anel que ele segura em suas mãos. O anel do poder, o anel que a todos anéis governa. E esse contato dele com esse anel tão poderoso fez com que esse anel dominasse o coração dele. E todo aquele desejo dele de possuir esse anel e se relacionar com o anel é quase uma questão ali de amor. Aliás, não é quase uma questão de amor, é exatamente uma questão de amor. Ele ama o anel e o poder que ele tem e aquilo que o anel faz em sua vida. E ele passa a chamar esse anel de meu precioso. Mas na medida em que o que se torna precioso na vida do Sméagol é o anel, você vê na história dele essa evolução do personagem. Ele vai sendo moldado, ele vai sendo transformado pelo que é precioso no coração dele, pelo tesouro que está no coração dele. E isso é uma verdade bíblica muito, muito consistente nas Escrituras. Quando Jesus fala que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, ele está dizendo que isso que é seu coração, que é você, vai ser governado por esses tesouros. Então não vai ser também só uma questão de decisões, ou uma questão de escolhas que você faz por seu tesouro, mas a sua própria identidade. Quem você se torna é fruto daquilo que você ama. É fruto daquilo que governa o seu coração. Mas se no caso do Sméagol, essa verdade das Escrituras funcionou para ele amando o mau anel, amando o anel do poder, que era um anel de tentação, um anel que representa o pecado, talvez a idolatria que ele coloca nisso. Se isso funcionou na vida do Sméagol para ele virar aquele ser todo bizarro, o mesmo princípio bíblico funciona para a nossa santificação, para a nossa transformação, para aquilo que a adoração e o amor a Jesus Cristo podem produzir na nossa vida. E esse princípio de aquilo que a gente ama, no sentido, agora apontando para Deus, como a nossa adoração a quem Deus é, pode transformar a nossa vida, vai estar, talvez, nas entrelinhas aqui do que a gente vai ler em Filipenses, e eu vou destacar isso para vocês na medida que a gente estuda o texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus em Filipenses 2, 1 a 5. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude.
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo escreve a carta aos Filipenses, essa carta que a gente está lendo aqui, para uma igreja que ele está muito feliz em escrever. É uma igreja que ele tem acompanhado o desenvolvimento dela. Chegou um mensageiro dessa igreja e deu notícias dessa igreja. Uma das coisas que esse mensageiro faz é trazer uma oferta de provisão para o apóstolo Paulo se sustentar. E o apóstolo fica muito feliz com isso. Aliás, ele diz no capítulo 4, ele fica muito feliz, não porque ele ganhou uma generosa oferta, mas porque aquela igreja querendo apoiar o avanço do evangelho, até financeiramente, isso mostrava o compromisso dessa igreja, isso mostrava o amor dessa igreja pelo avanço do evangelho, isso mostrava o desenvolvimento da santificação daqueles irmãos, e isso deixou Paulo muito feliz. É uma carta que, por vezes, ele fala: eu estou alegre por isso, eu estou contente demais por ver vocês crescendo na fé. E ele diz até no capítulo 1, assim, vendo o que vocês estão fazendo, vejam como a igreja de vocês está se desenvolvendo, eu tenho certeza que aquele que começou a obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo, e é justo que eu pense assim, porque eu tenho visto a fé vibrante dessa igreja. Então, é uma igreja que ele escreve com esse tom de alegria. Mas, ao mesmo tempo, nem tudo são flores. Ele fala um pouco de como esses irmãos estão enfrentando pressões e batalhas externas à igreja, que eles precisam defender a fé evangélica juntos, unidos, contra aqueles que se opõem ao avanço do evangelho, contra aqueles que se opõem à fé evangélica. Mas não só isso, ele deixou ali no capítulo 1. O que ele passa a tratar no capítulo 2 é que não existem só problemas externos à igreja que podem contaminar, sujar e prejudicar o evangelho, mas existem problemas internos também na igreja que precisam ser cuidados, que precisam ser tratados, para que essa igreja continue uma igreja pulsante, uma igreja viva, uma igreja cooperadora do evangelho. E uma das coisas que ele destaca é que tem briga na igreja, tem divisão na igreja, tem partidarismo na igreja. Não com muita descrição, mas pelo menos a gente sabe que duas pessoas muito importantes para a igreja, a Evódia e a Sintique, que estavam com algum problema de relacionamento. E Paulo então vai escrever para essa igreja aqui nesse momento, dizendo: vocês precisam transformar isso. Agora, Paulo vai dar uma instrução, ele vai dar uma instrução dizendo que o crente não pode, não deve, o comportamento que ele tem que evitar e o comportamento que ele deve ter. Mas antes de fazer isso, como é natural na escrita de Paulo, antes de ele falar para a gente o que a gente deve fazer, como se o cristianismo fosse uma lista de regras, ele vai falar para mim, para você, para os crentes de Filipe, o que eles já têm em Cristo Jesus. Quem eles são em Cristo Jesus, quais são as bênçãos que eles recebem de Cristo, e por terem essas bênçãos, viverem de acordo com elas. Por isso ele começa esse texto dizendo assim: o que temos em Cristo? E ele começa: se por estarmos em Cristo. Tem uma coisa especial nesse se que está colocado aqui, porque na língua que Paulo escreve, o grego original, essa palavra se nem sempre significa só uma hipótese. Ela pode ser escrita de algumas formas, e uma das formas que ela é escrita é dizendo que esse se, ele funciona como uma certeza, algo que de fato é assim, e, portanto, coisas devem acontecer. Ele poderia ser substituído por uma expressão assim, uma vez que nós temos motivação, amor, comunhão, é certo, a condição vai estar no efeito disso. Então, já que a gente tem isso, deveríamos viver de tal maneira. Então, ele começa essa exortação, essa instrução para a igreja, falando para nós o que nós temos em Cristo. E a primeira coisa que ele nos diz, que nós temos em Cristo, segundo a tradução da NVI aqui para nós, ele diz que nós temos motivação. Motivação. Essa palavra motivação, ela vem do original, de uma palavra que fala a respeito de se pôr ao lado de alguém para auxílio, cuidado, consolo, instrução, encorajamento. Ele está olhando para aquilo que a gente tem em Cristo da parte de Deus, que Deus vem até nós como nosso conselheiro, como nosso advogado, como nosso intercessor,
aquilo que Ele nos dá por estar na nossa vida. Isso nós temos em Cristo. E está em vista aqui, nesse ministério de Deus na nossa vida, que gera motivação, a ideia das palavras que Ele traz à nossa vida, da instrução e do encorajamento que Ele traz para a nossa vida, e a partir dessa palavra chegando à nossa vida, a gente tem a motivação, então, para seguir adiante, para seguir em frente, para ter coragem na nossa fé cristã. Então, o que a gente pode lembrar? Que nós, Igreja de Jesus Cristo, já temos em Cristo como encorajamento, como palavra de consolo, palavra de conforto, verdades de Deus que nos movem, que nos encorajam. Lembrei de algumas aqui para partilhar com vocês. Para a pessoa que está cansada e sobrecarregada, esse Deus diz assim: vinde a mim, e eu lhes darei descanso. Para a pessoa que se sente perseguida ou rejeitada pelo mundo, Deus diz: não temas, eu venci o mundo. Para aqueles que se sentem abatidos, pesados, Ele diz: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aquele que se sente perdido em meio às circunstâncias, que não sabe que direção tomar, Ele diz: eu é que sei os planos que tenho para você, de te fazer o bem. Quando enfrentamos adversidades nessa vida, Ele diz: nada te separará do meu amor. Aos que muito fazem, muito trabalham, muito se esforçam pela fé cristã, ainda sem ver a colheita, Ele diz: em mim, teu trabalho não é em vão. Para quem amarga a dor do seu próprio pecado, Ele diz: eu sou a tua justiça. Aos cansados dos esforços, aos cansados dos esforços pessoais, para tentar conseguir alguma coisa a mais de Deus, Ele diz: o esforço não está em você, o esforço está em mim, e está consumado. Esse Deus que se apresenta como Deus que nos dá motivação, é o Deus que quer ser conhecido como o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação na nossa vida, e isso nós já temos em Cristo. É assim que Deus age em nossas vidas. Esse é o primeiro grande motivo que Paulo nos dá para vivermos a vida cristã. Temos nosso Deus Consolador, que com sua palavra nos ensina, nos exorta, nos encoraja, nos conforta a seguirmos adiante, a nos dar motivação. Então temos motivação em Cristo Jesus. A segunda expressão que Paulo coloca aqui é o que ele escreve como, ou a NVI traduz como exortação em amor. Nesse texto aqui, exortação em amor tem também um conteúdo que importa das palavras que são ditas. Mas junto com essas atitudes das palavras que são ditas, tem um comportamento desse que traz a palavra. O pastor John MacArthur descreve essa expressão dizendo assim: isso aqui reflete o próprio Senhor Deus se aproximando do fiel e lhe falando palavras de amor ao seu ouvido. É uma conversa íntima, uma conversa particular, que Deus diz que tem com cada um de nós por sermos seus filhos. Uma intimidade com Deus única, conquistada por Cristo em nossa vida. Eu não sei se com você é assim, mas tem coisas que eu posso dizer para a Gabi, para minha esposa, na frente de todo mundo. Mas tem coisas que eu vou lá e digo só no ouvido dela. E talvez sejam coisas que eu poderia dizer na sua frente. Eu digo para ela baixinho no ouvido: eu te amo. E eu podia dizer publicamente, como dizendo para vocês: eu te amo. Mas essa minha atitude de chegar perto, no ouvido, dizendo para ela: eu te amo, está comunicando não só o meu amor por ela, mas está comunicando o nosso relacionamento, a nossa intimidade, o quanto o nosso coração está perto um do outro, o quanto eu me aproximo dela. E nesse termo que Paulo usa aqui para nos falar da exortação de amor que Deus tem por nós, a imagem é do próprio Deus fazendo isso conosco. Que esses conselhos, talvez ali da primeira expressão, não são ditas no sentido de toque teu conselho e lide com isso. Não, é: filho meu, deixa eu te dizer coisas direto para o seu coração, da intimidade que você desfruta comigo. Filho meu, você tem intimidade com o Pai para ouvir minhas palavras. A terceira expressão que Paulo usa aqui para nos falar do que temos em Cristo
é ele falar agora de comunhão do Espírito. Então, se temos motivação, se temos alguma exortação em amor, se temos alguma comunhão do Espírito. E a palavra comunhão aqui, você talvez já tenha ouvido, vem do grego, koinonia, e essa palavra quer dizer pessoas juntas, e parte do que ela significa é isso. Mas a palavra, em essência, ela não quer dizer só as pessoas estarem juntas, como pessoas podem estar juntas num comício político, pessoas podem estar juntas num jogo de futebol, pessoas podem estar juntas num show. A koinonia, essa comunhão, é aquilo que acontece quando a gente está junto, no sentido de cuidado, no sentido de participação na vida de um do outro, no sentido de apoio, no sentido de esforços conjuntos. Então, é aquela coparticipação na vida um do outro, aquele agir um na vida do outro, que existe porque estamos juntos. E aqui Paulo está falando da comunhão do Espírito, a comunhão que nós temos com o Santo Espírito de Deus, que por termos essa koinonia com Ele, Ele participa da nossa vida, Ele age em nossa vida, Ele transforma a nossa vida. Porque temos o Espírito Santo, tendo seu ministério em nossa vida, por esse relacionamento, essa comunhão com Ele, a gente pode desfrutar do ministério, do cuidado, do auxílio dEle em nós. Um professor meu no seminário, várias vezes, falava do ministério do Espírito Santo, descrevendo ele como um escultor. Porque ele dizia, é isso que o Espírito Santo está fazendo e atuando em nossa vida. Ele está trabalhando em nosso caráter, nesse relacionamento que nós temos com Ele. O alvo do Santo Espírito de Deus em nós, transformarmos-nos à imagem de Cristo. E esse Espírito pega as circunstâncias duras da nossa vida, naquela cunha, que vão acontecendo ao nosso redor, e com o poder da palavra de Deus, vai nos transformando mais e mais, até que sejamos formados à imagem de Cristo. Só que isso não se dá, meus irmãos, por uma ação mecânica, uma linha de produção de santos que Ele vai fazendo. Isso se dá por koinonia, por relacionamento, por comunhão com o Espírito Santo. E isso Cristo nos deu. Nos deu também, pelo Espírito Santo, e pode estar em vista aqui no olhar de Paulo, a própria comunidade dos irmãos, instrumento do Espírito Santo para a nossa transformação. Se temos comunhão no Espírito, e aí Paulo vem para a quarta figura que ele usa, ou realidade da vida cristã que ele usa, do que Cristo nos deu, nos lembrando o que temos em Cristo. E a última ele fala sobre termos afeição e compaixão. Se há alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. E aqui o destaque é porque todas essas coisas precisam ser lembradas que são atos de amor de Deus sobre a nossa vida, que são o mover do próprio Deus em direção a nós, porque Ele se importa com a gente, é do coração dEle ter compaixão. Quando a gente fala que Deus tem compaixão de nós, quer dizer que o mover dEle em nossa direção move, nas palavras originais aqui, suas entranhas. Ele se incomoda internamente na pessoa de Deus, com a nossa condição miserável, com a nossa condição de pecador, com a nossa condição de perdido, com a nossa condição de estar vivendo dificilmente a vida cristã. Essas coisas doem no coração de Deus, e esse mover em nossa direção, para nos aconselhar, para nos moldar, para nos cuidar, também não é simplesmente um ato mecânico de Deus, ou um ato até desgostoso de Deus, dizendo, vá lá. É um ato que é movido de suas entranhas. Às vezes, talvez você possa imaginar que somos para Deus como um brócoli, e Deus como uma criança, e esse é o relacionamento de Deus falando assim, não, de novo, sério, você não aprendeu essa lição ainda? Vou repetir, mas chega. Vou precisar te juntar de novo. Aqueles cacos que você virou de novo. Não aguento mais. Não é assim. Deus nos ama. Ele tem por nós profunda afeição e compaixão. Seu coração é um coração conosco. E tudo isso
temos em Cristo. É isso que Paulo está lembrando para todos os crentes, antes de chamar eles à unidade de novo, antes de dizer para eles resolverem esses problemas relacionais. Olha para tudo que você tem em Cristo. Olha para tudo que você recebeu de Deus, do cuidado, do amor, da intencionalidade dele sobre a sua vida. Bom, até aqui o que faremos com isso? O que a gente faz com isso, honestamente, meus irmãos, é desfrutar dessas coisas. Deus nos deu cada uma dessas coisas. E o que você deve fazer como um crente, um cristão, sendo lembrado delas, é se apegar a isso. É fazer com que estas lembranças de Paulo sobre aquilo que recebemos de Cristo sejam o motor da nossa fé cristã. Sejam as coisas com as quais a gente se apega, se afeiçoa, dizendo sim, eu quero, sim, eu preciso. Bom Deus, o Senhor que me ama, bom Deus, o Senhor que me resgatou, que tem compaixão de mim, vem, faz a tua obra em mim, eu quero. Essa é a tua resposta. Aquilo que Cristo fez em tua vida. Mas então, não só a gente responde desse jeito, dizendo eu quero, mas a gente também responde a todas essas coisas com a sequência do texto, quando Paulo vai dizer para a gente, a partir do versículo 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então Paulo agora vai falar não o que temos em Cristo, mas o que fazemos em Cristo. E eu trouxe para os irmãos aqui uma outra Bíblia, ou como eu posso dizer isso? Porque eu não quero chamar de tradução, mas assim, uma outra versão da Bíblia, que é a versão A Mensagem. Deixa eu fazer um parênteses, então, antes de usar a versão Mensagem aqui, talvez você tenha a Bíblia Mensagem, e a Bíblia Mensagem, eu acho que você pode tratar ela muito bem como um comentário bíblico, uma boa intenção do autor em revelar as Escrituras, mas não a trate como um texto bíblico fielmente traduzido, porque o próprio autor diz isso, ele fala assim, isso aqui é o meu coração traduzindo as Escrituras. Mas acho que por vezes ele dá um tom no texto muito legal para a gente perceber o que o autor bíblico está falando. E acho que esse texto ele acerta bem assim, a intenção de Paulo aqui. Olha só como ele traduz, o Gene Peterson, que é o autor da mensagem, como ele traduz... Deixa eu só achar aqui onde está na minha anotação também. Esse trechinho de Filipenses, ele escreve assim, ó. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar na comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Acho que esse tom de realidade, assim, eu gosto aqui. Você recebeu tudo isso de Cristo mesmo? Você é crente? A consolação do Espírito está na sua vida, Deus fala ao seu coração, falando com aquele amor que chega ao teu ouvido, você tem o Espírito Santo atuando na sua vida, na sua transformação, você tem afeição, amor de Deus. Por favor, não inventem brigas na igreja, não inventem separação entre pessoas, não disputem nada. Sejam amigos, sejam família. Olha o que vocês receberam de Deus. Ponham isso em prática na vida comunitária de vocês. Esse é o sentido do texto aqui. E para nos dizer isso, então, ele destaca algumas coisas. Então, por estarmos em Cristo, ele diz sim para a unidade, versículo 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Aqui quase não dá para fazer as distinções que eu fiz, assim, de essa palavra significa isso, essa, aquilo, porque elas são muito intercambiáveis, mas é só como se estivesse insistindo, falando mais e mais e mais do mesmo, dizendo, produzam entre vocês unidade. Unidade é uma palavra complicada, às vezes, no uso dela, porque às vezes parece que quer dizer que a gente deve abrir mão de qualquer princípio que nos separe, mas não. Às vezes tem verdades das Escrituras que têm que ser defendidas diante de qualquer desavença que possa existir. A unidade, então, não é uma coisa assim, abrimos mão de tudo e vamos caminhar para aquele ecumenismo, que a gente diz, então, pessoas que falam de Jesus, mas são de talvez seitas, talvez de outras religiões, mas, afinal de contas, Jesus nos une, não é isso? Não, não é isso, unidade não é isso. Unidade é o profundo vínculo que a gente pode ter uns com os outros, de família de tal
de tal maneira que eu digo, você faz parte da minha vida, eu e você somos um e não tem jeito, a gente vai viver junto. Tem um autor chamado Francis Chan, que ele escreve comparando o que seria esse compromisso de vida unida da igreja, e ele diz, a gente tem um exemplo ótimo no mundo para entender o que é isso, a máfia. O que é triste, mas é verdade. Ele fala assim, você já viu um filme de mafioso, um filme de gangue, que tem uma grande quantidade de criminosos, mas qualquer um que mexa com um criminoso mais novato lá do time, comprou briga com a máfia inteira. Todos ali vão dizer, não, esse cara é dos nossos, você não pode mexer com ele. Porque eles se entendem como um grupo que todos fazem parte e que ninguém pode tocar nesse grupo do qual eles fazem parte. Aliás, a máfia italiana se chama de família. E esse exemplo mau de como os relacionamentos humanos podem ser profundos, intensos, de tal maneira que eu não aceite que qualquer pessoa da minha família mafiosa, seja por qualquer outra pessoa de fora dela, ferido, machucado ou qualquer coisa assim, é um grande exemplo para o que deveria ser a nossa unidade como família. Dizendo, cara, você é precioso demais, você faz parte do que eu sou, você é família comigo. Tua vida está entrelaçada com a minha, de modo que qualquer um que mexa com você, nesses termos, mexe comigo. Interessante, né, que Paulo vai dizer também sobre a igreja, se um sofre, todos sofrem, porque somos parte do mesmo corpo. Essa é a resposta que a gente dá das grandes bênçãos de Deus, aplicando isso na nossa vida como igreja. Todos nós temos essas grandes bênçãos de Deus. A unidade como família de Deus, ainda que possa ser lutada para ser conquistada mundialmente, antes de tudo, ela tem que ser expressa aqui, localmente. Precisamos ter esses vínculos profundos, dizendo que somos família de Deus. Mexeu comigo, mexeu com todos. Primeira movimentação de Paulo aqui na aplicação é dizer, então, lutem pela unidade, um só amor, uma só mentalidade, mas então ele também vai dizer o que a gente não pode fazer. E ele vai dizer que a gente deve dizer não, sim para a unidade, não para a ambição egoísta, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta. E a melhor forma de explicar para vocês o que ele quer dizer com ambição egoísta é expor a ambição egoísta. É assim, é aquele momento que você diz, o que eu ganho com isso? Uma postura de vida em que aquilo que você vai ter de benefício, aquilo que você vai ter de vantagem, aquilo que são interesses pessoais seus, está sempre em primeira vista. Meus interesses estão aqui no comando da minha vida, aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, aquilo que eu quero é o melhor, com certeza. O que parece que se associa com as minhas intenções aqui, eu apoio, eu acolho, eu dou força. Aquilo que não vai muito na direção do que eu quero, eu descarto, eu questiono, eu critico. E essas são as ambições egoístas aqui refletidas por Paulo. Por isso que tem numa possibilidade de tradução aqui a ideia de partidarismo. Você começar a dividir esse corpo aqui nas pessoas que se interessam por isso ou nas pessoas que se interessam por aquilo. Nas que preferem isso, nas que preferem aquilo. Paulo viu isso na igreja de Corinto, com aquele povo todo sendo dividido assim, não, eu sigo a instrução do Pedro, Pedro é que é bom. Eu quero seguir as cartas de Pedro. Não, eu sigo Paulo mesmo. Deus fala, não, eu sou de Jesus, eu sou superior a vocês. Esse tipo de coisa é cada um demonstrando que o que está em vista é seu próprio coração, sua própria vantagem, seu próprio interesse. E a gente tem que dizer não para isso. A gente tem que tirar da nossa vida comunitária, da nossa vida de igreja, da vida desses abençoados por Jesus Cristo, a ideia de que a gente está na vida cristã para ser, por Deus, mimado, por Deus satisfeito, como se a gente botasse Deus na nossa vida para Ele ser o gênio da lâmpada que resolvesse todos os nossos problemas, todos os nossos interesses e tudo funcionasse conforme a minha vontade. A ideia é outra. A ideia é que meus interesses saem de foco. Minhas prioridades saem de foco. E ele soma isso com outra coisa que a gente não deve fazer, que é
o que ele chama de vaidade, não para a vaidade. Agora, muito legal também de pensar na tradução que dá aqui em vaidade, porque ele fala assim, não faça nada por uma glória vazia, uma glória pessoal vazia. Não faça nada para se exaltar, para ser maior, para se destacar como alguém superior aos outros, porque isso é vazio. A mesma coisa que a Bíblia diz sobre a própria idolatria. Ídolos vazios, ídolos oco, que não tem nada dentro. A idolatria na Bíblia, ela é tratada por Deus sem respeito nenhum. Deus trata a idolatria com zombaria. E Ele faz isso, Ele faz a gente entender que idolatria é uma coisa ridícula. No texto de Isaías 40, o Isaías está falando da grandiosidade de Deus em comparação com os ídolos criados pelos homens. Ele diz assim, olha, o ídolo do rico ainda tem lá uma vantagem, que o ídolo pode encontrar um bom artesão que não vai deixar esse ídolo bambo. Vai lá, bota um pouco de ouro aqui e ali, para parecer que tem alguma glória, mas é nada. E ele ainda fala, coitado do pobre, né, que nem tem como ter um bom artesão ali, ele vai botar uns pregos ali para segurar o ídolo em pé. Imagina um ídolo, um Deus, que precisa de um prego no pé para parar de pé. Deus está dizendo, é ridículo qualquer pessoa dobrar os joelhos a isso. É uma glória vazia, não tem glória nenhuma aqui. Exatamente o que é a gente viver pela nossa vaidade. É ridículo. Não tem glória nenhuma, não tem vida nenhuma, não tem bênção nenhuma, viver como se a gente fosse o centro da história. O centro é Cristo, a glória é dele, a majestade é dele. Então, como é que a gente responde a isso? A gente responde dizendo não para a ambição egoísta, não para a vaidade, sim para a humildade. Sim para a humildade. A humildade, essa linda coisa, rara coisa talvez, mas linda, que é demonstrado como alguém dizendo, eu não estou no centro da minha vida, eu não estou no centro da minha história, eu não vivo por mim mesmo, eu sei olhar para o outro e ver no outro valor, genuína grandeza, direito, honra, muito mais do que a mim mesmo. Eu estava assistindo uma vez, depois de chegar da igreja, o Fantástico. E o Fantástico estava fazendo uma reportagem sobre esse homem aqui, o Luiz Carlos Martins. Ele é um pianista incrível, mais do que isso, ele é conhecido como um grande maestro. E a história desse homem, se você não conhece, é de superação a um nível inacreditável, porque ele era pianista e um pianista excelente, e começou a desenvolver uma doença que travava as articulações da mão, ele estava perdendo a capacidade de tocar. Esse cara, em uma das mãos, vai definhando a mão dele, e ele começa a desenvolver técnicas de piano, só com a outra mão, que não era nem a boa dele, para tocar muito piano, com uma mão e meia, assim. E não é que esse cara está em Nova York, vai jogar um futebol no Central Park, toma um encontrão no Central Park que zoa a outra mão dele. E agora ele tem que desenvolver toda a técnica dele de tocar piano, fazendo umas luvas que travam os dedos, ele toca, e ele ainda toca muito bem, mas com tudo meio travado e tal, ele faz incrível. Então ele parte dizendo, puxa, não vou conseguir ser o pianista de excelência que eu gostaria, ele parte para ser maestro, e ele é renomado mundialmente. Esse cara é admirado mundo afora. E aí está esse sujeito na reportagem, o Luiz Carlos Martins, me interessou, eu gosto muito da história dele, queria ver o que ele tinha a dizer, e na mesma reportagem está o Marquinhos. O Marquinhos é um garoto cego, do interior da Paraíba, e o Marquinhos, ele nasceu vendo, mas ele teve um glaucoma, e perdeu a visão por causa disso. Interior da Paraíba mesmo, até o mapa mostra lá o meio da Paraíba, para dizer de onde é o Marquinhos. E o Marquinhos estava ali treinando para as Olimpíadas de deficientes, né, visuais. Papo vai, papo vem. Marquinhos é alguém que desenvolveu talentos musicais por ser cego. Então ele começou a tocar de ouvido, começou a tocar alguns instrumentos e tudo mais.
E o Marquinhos fala, eu admiro muito o senhor Luiz Carlos Martins, que pianista, ele tocando bar é incrível e tal, falam disso. E aí, na reportagem, contam para o seu Luiz Carlos Martins que tem um menino de 13 anos, cheio de vida, cheio de alegria, querendo fazer muito na vida. Contam para ele que esse menino o admira. E o seu Luiz Carlos Martins responde assim, ó: um menino de 13 anos admirar um velho maestro e construir uma carreira com muita luta me emociona profundamente. Eu estava vendo isso, ele estava sendo sincero. O Luiz Carlos Martins olhou para aquele menino e falou para ele: cara, um menino desse, cheio de vida, que tem um mundo para ganhar, que pode ser, sei lá o quê, olhar para mim, um velho maestro já terminando a vida, que construiu uma carreira com muita luta. Quem sou eu? Quem sou eu? E eu tomei um choque daquela realidade de humildade, a flor da pele ali, em carne e osso na minha frente. Falei, Deus, me dá esse coração. Me dá esse coração. Que sabe olhar para o outro como alguém que vale muito mais do que eu. É isso que eu vi nessa cena, é isso que eu vi nas frases desse maestro. Porque a humildade vai estar descrita na sua essência no que Paulo diz logo em seguida: considerem os outros superiores a si mesmos. Agora, você não imagina que o Luiz Carlos Martins vai dizer assim: eu sou uma droga, eu não sei fazer nada, se depreciando, se humilhando nesse sentido, para poder valorizar o menino Marquinhos. Ele não precisa abrir mão de nada que ele tem de dons e talentos, mas ele só olha para o outro e fala assim: eu te considero mais importante do que eu. No fim da história, os dois se encontram, o Luiz Carlos Martins vê os talentos desse menino e o convida a fazer uma apresentação junto com a orquestra dele. Ia ser em agosto, em São Paulo, não sei se já está andando com isso, mas esse menino foi convidado para tocar com a orquestra do... É como se esse homem estivesse dizendo para esse menino: eu, com tudo que eu tenho, eu posso te servir, eu posso te exaltar. E é isso que a humildade faz. Daqueles que receberam todas as bênçãos espirituais em Jesus Cristo, a resposta que a gente dá a tudo que Deus nos dá é olhar para o outro e não considerar a gente maior, mas servo de todos. E talvez aí, agora, eu espero você esteja desejoso disso. Espero que você está dizendo no seu coração: que massa, eu quero. Deus faz isso em mim que eu também quero. Mas como é? Por onde que vai? Como que a gente chega nesse lugar? E aqui eu quero voltar ao ponto inicial da minha fala. Você se transforma naquilo que você adora. Você se transforma naquilo que você ama. Você se transforma naquilo que no seu coração você cultiva afeições. Por isso que a gente leu também o versículo 5, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma que Jesus Cristo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente se torna aquilo que a gente adora. E Paulo, sabendo que essa igreja precisava ver uns aos outros como superiores a si mesmos, Paulo, sabendo que a solução das disputas internas dessa igreja eram as pessoas considerarem os outros maiores e se colocarem numa posição de servo, ele vem e diz assim: deixa eu contar para vocês quem é o Deus de vocês. O Deus de vocês é Jesus Cristo. Tenham a mesma atitude que eles. E se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura da sequência do texto. Diz assim: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Como é nosso Deus? Como é esse Deus que adoramos? É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que tem toda a autoridade, Deus de toda a justiça. Sim, Ele é tudo isso, mas Ele também é o Deus que serve. Ele é o Deus que, encarnado,
cuidou de cada um na sua necessidade. Ele é o Deus que se humilhou, não só indo à morte de cruz, mas durante todo o seu processo de encarnação, de vir a esse mundo, de experimentar o pó dessa terra, de servir pessoas que não mereciam a Ele, de distribuir da sua graça, de lavar pés daqueles que deveriam, na verdade, lavar os pés dele mesmo. Jesus, o nosso Deus servo encarnado, no maior de todos os serviços, por mim e por você, deu a vida por aqueles que não mereciam. E para que você seja servo, você não tem que olhar isso só com o olhar de quem analisa como Jesus é servo. Você tem que amar um Deus que é um Deus servo. Você tem que amar o caráter de Jesus, admirar, se afeiçoar, desejar ser santo como Jesus é santo, ser servo como Jesus é servo. Isso começa no cultivo do teu coração, em olhar para Jesus e dizer: eu amo o teu serviço por mim, mas eu amo também esse teu caráter, e eu quero ser igual a ti, Senhor Jesus. Quero servir como o Senhor me ensinou, como é o teu coração. Você se torna aquilo que você adora. Quero te encorajar nisso e, junto com a igreja, orar sobre isso. Senhor Jesus, a tua glória revelada é uma glória que nos encanta, porque tem todas as virtudes que a gente pode admirar, toda a beleza que a gente pode desejar, toda a majestade que nos faz abrir os lábios e te louvar. Mas faz parte também de quem o Senhor é. Esse amor que rompe barreiras de posição, de status, de dever, e que coloca os outros no lugar de importância. Deus, que coração, que coração, que grandeza há na tua humildade, Jesus, que majestade há no teu serviço, que a gente cante louvores por tudo aquilo que o Senhor é, em dignidade, em excelência, em glória, mas que a gente não perca a glória do teu serviço, a glória da tua humildade, a glória desse coração manso e humilde, e que, encantados por isso, a gente seja cada vez mais parecido contigo, porque a gente te ama, Jesus, e a gente quer ter o teu caráter na nossa vida. Nos transforma, nos molda, nos faz servos de todos. Peço em teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe, te dê um bom domingo. À noite a gente se reúne aqui na igreja de novo, 19 horas, para celebrar o nome desse nosso grande Deus Jesus. Você pode estar junto aqui com a gente. Bom domingo, igreja.